São mais de 7,6 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, a estimativa do IBGE é de que a população seja de 208 milhões. E as pessoas apresentam uma série de características diferentes umas das outras. Dessas diferenças, por vezes, resulta o preconceito. A pesquisa do Datafolha mostra que 30% dos brasileiros já sofreram algum tipo de preconceito. As manifestações podem ser contra sexualidade, gênero, religião ou raça, por exemplo. E nos casos de discriminação racial, quem mais sofre preconceito são os negros. No quesito preconceito racial, a pesquisa mostra que os negros são os que mais sofrem. O estudo também mostra os índices de discriminação com outras raças, como indígena e pardos. Para Rogério dos Santos, coordenador da CUFA em Montenegro, e Cacá Pinheiro, coordenadora do Núcleo Maria Maria da CUFA, Montenegro tem muitos casos de preconceito. Eu acho muito forte aqui a questão. Primeiro que Montenegro tem essa questão característica histórica, que quando foi colonizado, né, os negros eram o inimigo número 1 da questão. Então, desde os colonizadores já sabiam que não podiam se misturar com os negros. Isso é uma questão por parte de lei, que eles não podiam estudar, não podiam ter propriedade, e queriam fazer essa questão. Então, isso é muito forte na nossa região. Segundo é que, a partir do desenvolvimento dessas questões de leis que foram aperfeiçoando, que a lei no papel é muito boa, ela é muito competente nessa questão de preconceito racial, né? Independente se for de negro, para indígena, independente da questão. Mas para ser cumprido é muito complicado. A gente fala muito da questão da cultura, né? Da gente trazer mais isso em evidência, debater mais o assunto da questão racial, mas ainda vejo muito preconceito, muito essa questão do racismo também. E para enfrentar esse preconceito é preciso denunciar. E isso exige coragem e autovalorização. Essas são questões trabalhadas na CUFA. Nos grupos são ensinados os conceitos de preconceito e as maneiras de denunciar os casos. A gente já vê pela invisibilidade, né, da mulher negra na participação das rodas de conversa. Então, isso é uma coisa que a gente se discute muito, né? A questão do empoderamento, da autoestima. Então, a gente tem um trabalho duplo, que é a gente resgatar essas mulheres negras, né, de periferia, porque elas estão com a autoestima tão baixa que elas nem participam das nossas rodas de conversa. Então, quando a gente tem esse momento com elas, é o momento da gente falar sobre essa questão do preconceito, dessa questão racial, fortalecer elas, porque o preconceito ele está aí, né? As pessoas elas falam muito em mimimi, muito em vitimização, mas a gente sabe que tem sim o racismo, né? E ele está em todos os locais. A gente já vê lá quando uma mulher ela vai procurar um emprego e ela sofre esse preconceito por ser negra e da periferia, e assim em outros locais também. A gente debate dentro da CUFA da questão de fazer o empoderamento da pessoa, dizer que o ser está muito acima da questão do ter, né? Ser uma pessoa humana legal, honesta, correta, nessa questão de batalhar as coisas, de ter pelo menos um parâmetro de vida legal, bacana, que influencia nessas questões, mas também ter a consciência do que é na cidade, né? O que é preconceito e como enfrentar. Sim, a gente observa muito o que se tem hoje para a mulher negra de periferia. Então, é muito interessante a gente colocar isso, né? É feito um trabalho com mulheres negras de periferia, a gente vê, como a gente tinha comentado antes, a CUFA à frente disso, né? Fortalecendo essas mulheres, principalmente para elas denunciar também, porque ocorre sim. Tem que ter, em primeiro lugar, tem que ter esse embasamento de distinguir isso. E depois tem que ter a coragem, porque é uma coisa que não é tão fácil assim. Primeiro tem a questão de encorajar e a outra pessoa dizer que a primeira reação, não, eu não sou preconceituoso, não sou racista. Nós vivemos uma democracia racial, que é uma grande ilusão dessa questão, e enfrentar toda a burocracia, né? Desde fazer o boletim de ocorrência, depois ir para a conversa na delegacia, depois ir para o inquérito, é alguma coisa que demanda muito tempo e é muito lento, muito burocrático. Isso é a questão que vai fazer, porque a maioria dos processos se extingue já na delegacia, né? Que fazem um acordo, diz, não foi assim, né? A pessoa pede desculpa, as pessoas aceitam. Mas quando é enfrentado, também tem o problema de enfrentar no enquadramento. Mas tem que ter coragem, e essa questão de empoderamento é muito forte para ter essa coragem para tocar adiante. Para mudar essa situação de preconceito, é realmente o caminho, é a educação, é as pessoas se olharem com compaixão, de repente de se colocar no lugar do outro. Qual é o caminho aí, como mudar isso? Com certeza, é a educação.
né, reverter esse quadro que foi feito, principalmente que eu falo aqui no Brasil e aqui em Montenegro, dessa questão que o negro era para botar embaixo do tapete. É uma história que não aconteceu e é uma história tão bonita de construção que o negro teve no Brasil, junto com outras raças. E lembrar que o ser humano, né, surgiu na África e surgiu de um sujeito negro, né? Então, a gente tem que pensar também nessa questão. E a educação discute muito bem isso.